Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Física Moderna. E hoje, na verdade, é uma aula que não é um assunto específico dessa terceira unidade. É uma aula para vocês relembrarem uma discussão de mecânica clássica, uma discussão que se vê em Física 1, certo? Que é envolvendo as curvas de energia potencial. Então, para entender melhor o comportamento quântico que a gente vai descrever nessa terceira unidade das partículas quânticas mais simples, é fundamental que vocês entendam a interpretação de uma curva de potencial, certo? Porque vamos ver que alguns fenômenos eles acontecem de uma maneira diferente se comparado com a mecânica clássica do que dos resultados obtidos através de uma curva de potencial. Então é extremamente importante vocês entenderem o que é uma curva de potencial, entenderem bem como se interpreta, como se tira a informação dela, para vocês entenderem as discussões futuras dessa terceira unidade das partículas quânticas. Beleza? Então acompanhem e vamos lá. Nossa aula de hoje é curvas, está escrito errado aqui, curvas de energia potencial, certo? Isso aqui está errado, não é cursas. É curvas de energia potencial. Muito bem. Energia potencial, a origem, né? E qual a origem da energia potencial? Ela decorre da existência de um campo de força conservativo. Toda partícula submetida a um campo de forças conservativo, elas apresentam uma energia do tipo potencial. Quem tiver dúvida sobre o que é força conservativa, botem lá na plataforma, porque isso é conteúdo de Física 1. Essa aqui é a expressão que determina o cálculo da variação de energia potencial a partir de um campo conservativo. No caso, a minha força F seria meu campo de forças conservativo. Então eu vou integrar de uma posição de referência até uma posição que a partícula está, para saber o quanto de variação de energia potencial que essa partícula adquiriu nesse campo conservativo. Se eu pegar um exemplo de um oscilador harmônico simples, né, que vocês sabem que em uma dimensão ele é menos a força, o módulo da força vale menos kx, então eu vou calcular quanto de energia potencial eu acumulo quando a partícula sai de um ponto de referência até uma determinada posição no meu oscilador harmônico. Para isso, basta substituir aqui na expressão da força, né, o valor do meu campo de força, que é menos kx, a expressão, né? Então está aqui. Eu só botei o linha para ficar diferente do limite de integração aqui. Ó. Então eu vou calcular qual é a variação de força de energia potencial quando a partícula sai de um ponto zero até um ponto x qualquer. Então eu vou integrar de 0 a x da minha força kx. Notem que o sinal menos aqui da força, ele foi multiplicado pelo menos da própria fórmula, por isso que fica positivo. E aí eu vou integrar, né, substituir aqui, na hora que eu integro o x, né, integral de x dx da x ao quadrado sobre 2, por isso que aparece esse meio. E aí eu vou integrar de 0 a x, né, a parte de baixo é zero, então isso aqui fica zero meio. E aí no final eu tenho que a minha energia potencial do oscilador harmônico simples é meio de kx ao quadrado, como vocês bem conhecem. Isso aqui é o gráfico da energia potencial em função da posição de um oscilador harmônico simples. Então se eu fizer o gráfico de meio de kx ao quadrado, vai dar essa curva, e essa aqui é a chamada curva de energia potencial, que é justamente o que a gente vai estudar na aula de hoje, certo? Muito bem, vamos começar descrevendo um movimento bem simples, né, que apresenta um sistema conservativo, ou seja, que a energia mecânica é igual a energia cinética K mais a energia potencial U. Então isso aqui é uma equação de um sistema que tem energia mecânica conservada, que é o caso de um sistema massa-mola, né? Então eu fiz aqui uma animação ilustrando isso. Então desse lado aqui esquerdo eu tenho uma massa M, um bloco de massa M,
presa a uma mola. Daqui a pouco eu vou ligar a animação, vocês vão ver ele oscilando entre a posição -A e a posição A. E desse lado eu tenho a curva de potencial desse movimento, né? Um potencial quadrático, como vocês viram, meio de kx ao quadrado. Então dá uma curva quadrática. Essa bolinha vermelha vai representar a posição que essa massa está a cada instante de tempo. Então no instante inicial ele se encontra em -A. -A é essa posição aqui, certo? Aqui é a posição 0 e aqui é a posição +A. Então ele vai ficar oscilando entre esses dois pontos aqui. E essa barra aqui que está verdinha, ela demonstra a quantidade de energia potencial que o meu sistema tem. Então nesse momento aqui, o sistema está constituído apenas de energia potencial. Porque nesse momento o objeto está parado, então a energia cinética K é 0 e a energia potencial é máxima. Então a barra é como se fosse uma barra de energia total. Eu vou dar o play aqui para vocês verem o que acontece. Então tá aí, ó. À medida que a massa vai se movimentando, esse ponto vermelho ele vai representando exatamente em que lugar a minha massa está. Então veja, quando a massa está em -A, ele está aqui, então à medida que ele passa aqui no 0, aí vai para o +A. Então ele representa a posição, a energia potencial que a partícula tem em cada posição ao longo do tempo. Veja que nas extremidades é onde o objeto para, a energia cinética é 0, então a energia potencial é máxima, então o bloco verde fica no máximo, aqui é máximo. Aqui nesse extremo também é máximo, aqui ó, máximo. E à medida que ele vai adquirindo velocidade, quando ele vai passando, né, ele sai do ponto de equilíbrio, então a energia cinética começa a aumentar. E vocês sabem que K mais U tem que ser constante, que é a energia mecânica. Então se eu aumento a energia cinética, por conta do aumento da velocidade, a energia potencial tem que ir diminuindo, que é justamente o que essa barra vermelha representa. Essa barra vermelha é a quantidade de energia cinética aumentando. Chega aqui, ela vai ao máximo, aqui ela vai a 0, aqui ela vai crescendo, aqui embaixo é máxima, e aqui ela vai diminuindo. Aqui. Então, como vocês bem sabem, da mecânica, em um movimento de energia mecânica conservada, como é o caso do movimento do massa-mola, existe essa troca entre energia potencial e energia cinética. À medida que o objeto vai aumentando de velocidade, a energia cinética vai crescendo, a energia potencial vai diminuindo, e à medida que o objeto vai diminuindo de velocidade, acontece o oposto. A energia cinética vai diminuindo e a potencial vai crescendo, de forma que a soma dos dois sempre dá um valor constante, que é a minha energia mecânica. Por isso que essa barra ela sempre tem o mesmo tamanho, ó, porque sempre eu vou conservar a soma das duas quantidades sempre vai ser uma constante. E essa constante é representada por essa linha tracejada azul aqui, ó. Veja que em todos os pontos da trajetória, a somatória da potencial com a cinética sempre dá esse valor aqui. Então essa linha tracejada azul representa a minha energia mecânica total. E essa barra verde representa a energia potencial e a barra vermelha representa a energia cinética. Então existe esse movimento, essa troca entre energia cinética e potencial ao longo do movimento, e a soma das duas sempre dá um valor constante, que é essa linha tracejada, que é a minha energia mecânica, certo? É fundamental que vocês entendam essa dinâmica, né, de interpretação que existe na curva de potencial. Então, existem momentos que a energia cinética é máxima, existem momentos que a energia cinética é 0, que a potencial é máxima. Esses momentos particulares eles descrevem uma determinada situação. Aqui, por exemplo, nesses pontos em que a energia potencial é máxima, veja que é o momento em que a partícula para, né? Que é meio óbvio. Se a energia potencial é máxima, significa que a energia potencial é exatamente igual à energia mecânica, então não sobra energia cinética. Então, se eu não tenho energia cinética, significa que o objeto está com velocidade zero, porque a energia cinética é meio de mv ao quadrado. Então, se V é zero, a energia cinética é zero. Então, pontos de energia potencial igual à energia mecânica, que é esses pontos aqui, ó, em que o verde vai ao máximo,
são pontos que a gente chama de pontos de retorno. E aqui embaixo, veja que a energia cinética vai ao máximo, a energia potencial vai a zero, porque é o ponto em que a posição x vale zero. Então, como a energia potencial depende de x, e x é igual a zero, então esse ponto não existe energia potencial acumulada, tá certo? Então é só para vocês entenderem. Então o sistema ele fica oscilando entre menos A e mais A para esse valor de energia que eu determinei. Se eu botasse uma energia maior aqui em cima, se eu botasse uma linha tracejada aqui mais alto, aí esses pontos de retorno seriam um pouco mais distantes, né? Esse ponto ele teria que vir até onde a linha batesse, né? Até onde tivesse a linha de energia mecânica aqui batendo, tá certo? Então vamos para continuar nossa discussão. Uma outra informação que se pode extrair da curva de potencial é a direção da força resultante. Como é que a gente faz isso? Lá em mecânica a gente viu que a força resultante é igual a menos a derivada da energia potencial em relação à posição, isso para uma dimensão, tá? Vocês sabem lá do cálculo diferencial integral que uma derivada, a interpretação gráfica de uma derivada é justamente o valor da tangente, da inclinação da reta tangente. Como assim? Aqui eu tenho o gráfico da energia potencial, está aqui em verde escuro, né? Aqui está o eixo X, o eixo da energia potencial. Aqui eu tenho as minhas posições, menos A e mais A, né? Que é aqueles pontos de retorno que eu falei antes. Aí, o que significa inclinação? Imagine, por exemplo, que eu queira analisar qual é a direção da força quando o objeto está nesse ponto aqui. Lembre-se que o objeto, ao longo do tempo, ele vai passeando aqui, nesses pontos. Então, vamos pegar esse ponto específico aqui. Quando o objeto passar por essa posição, como eu posso saber a direção da força? A direção da força vai ser determinada pela inclinação da reta tangente. Reta tangente é essa linha vermelha. Ela é tangente porque ela cruza o meu gráfico em apenas um ponto. Essa é a definição de reta tangente, certo? Só cruza em um ponto. Então, a inclinação, quer dizer, o ângulo que essa reta tangente faz com a horizontal é esse θ1 aqui, ó. É o ângulo que a reta tangente faz com a horizontal. A reta tangente desse ponto. Então, é θ1. Se eu fizer análise para esse ponto aqui, quer dizer, quando a partícula passar nesse ponto aqui, mais perto do mais A, veja que a reta tangente já é outra, e a inclinação da reta tangente também é outra, vale θ2. Como a derivada é a própria tangente desse ângulo de inclinação, então, se o ângulo de inclinação for menor do que zero, for negativo, implica que a tangente desse ângulo também é negativa. Então, tangente negativa com menos da fórmula aqui, menos com menos dá mais, significa então que a força resultante é positiva aqui, ó. Então, nessa região aqui, de menos A até zero, todas as retas tangentes que eu analisar, vejam que eu tenho uma inclinação negativa. Qualquer ponto que eu pegar aqui, a minha inclinação é negativa. Então, como a inclinação é negativa, por conta do menos da fórmula, eu vou ter uma força positiva, ou seja, nesse sentido aqui, a força está na direção positiva do eixo, né? Então, se você imaginar, eu tenho aqui aquele desenho lá do massa-mola, eu tenho um eixo positivo para cá, então em toda essa região, eu vou ter uma força nesse sentido, no mesmo sentido do eixo positivo, né, que eu adotei. Agora, desse lado aqui, veja que qualquer reta tangente entre 0 e mais A, eu vou ter uma inclinação positiva, né, que eu tenho um ângulo aqui para cima, não para baixo, e consequentemente, por conta do menos da fórmula, eu tenho uma força no sentido contrário. Então, ó, entre menos A e zero, a força está nesse sentido. Quando a partícula passa pelo zero, ele inverte o sentido da força e a força fica contrária à direção positiva do eixo. Então, ele fica invertendo. Toda vez que a partícula passa pelo zero, a força inverte de sentido, que faz total sentido, na verdade, faz total coerência com o nosso modelo. Então, essa interpretação, veja como ela dá essa informação sem precisar nem mesmo ver a figura, certo? Só pelo desenho você consegue entender isso.
Então é mais uma informação que pode ser extraída da força do gráfico da energia potencial. Aí eu não sei se vocês se perguntaram aí, mas o zero, aqui em zero, como é que fica isso, né? Daqui do menos A até o zero, todas as retas tangentes são com inclinação negativa. Notem que, à medida que eu me aproximo do zero, essa inclinação ela vai tendendo a se aproximar de zero. Quando eu calculo a reta tangente exatamente em zero, essa reta tangente ela é uma reta que ela é paralela ao eixo X, ela tem inclinação zero. A gente vai falar daqui a pouco sobre o que significa inclinação zero, tá certo? Lembrem-se disso. Outra informação, pontos de retorno, já falei sobre isso, né? Quando a energia cinética é zero, é justamente quando o gráfico da curva de potencial ele cruza com a linha da energia mecânica. No caso são esses dois pontos aqui. Porque nesses dois pontos significa que a minha energia do sistema é toda a energia potencial, não existe energia cinética. Então significa que nesses dois pontos a velocidade vai a zero. Outra coisa, pontos de equilíbrio, é quando a força resultante é igual a zero. Foi aquilo que eu acabei de falar. Força resultante a zero significa o quê? Que a derivada da energia potencial em relação a x é igual a zero. Essa derivada vai a zero quando a minha reta tangente ela tem inclinação zero, ou seja, ela é paralela ao eixo x. E isso acontece aqui, nesse ponto de mínimo da minha curva de potencial. Então, todos os pontos, seja ele de mínimo ou de máximo, vocês viram lá em cálculo 1 que existe isso, né? Se tiver um gráfico potencial que tiver um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, a inclinação da reta tangente ali sempre vai ser zero. Significa que a força resultante ali é zero. Aí a gente chama isso de pontos de equilíbrio. Então, não quer dizer que ali o objeto para, ele está parado. Porque pontos de equilíbrio não significa o objeto parado. Significa a força resultante igual a zero. Então, quando o objeto passa na origem, no zero, significa que a mola não está exercendo nenhuma força. Só que como ela tem movimento, ela tem velocidade, ela começa a distender a mola, aí a mola passa a exercer força de novo. Tá certo? Mas no ponto zero, eu tenho um ponto de equilíbrio, um ponto onde a força resultante é zero. E para qualquer gráfico, qualquer curva de potencial, qualquer ponto de máximo e mínimo, significa um ponto de equilíbrio. Outra informação, regiões proibidas, ou seja, regiões em que a partícula não vai conseguir atingir por não ter energia suficiente. E são as regiões onde a energia potencial é maior do que a energia mecânica. Então notem que daqui para cá e daqui para cá, essa região aqui tracejada, né, de laranja, ele possui uma energia potencial que é maior do que a energia mecânica. Então é impossível, se a energia mecânica é a soma da potencial com a cinética, e a energia potencial é maior do que a energia mecânica que eu tenho, significa que a minha partícula não tem energia suficiente para atingir aquela região. Então essas regiões aqui são regiões proibidas para a minha partícula. O sistema não tem energia suficiente para ultrapassar a barreira de potencial. Certo? Claro que se eu fornecer uma energia mecânica maior, quer dizer, se eu der um impulso maior ao meu sistema, fornecer mais energia mecânica, eu diminuo essa região proibida, certo? Então a região proibida é aquela região que vai desse ponto de encontro entre a linha da energia mecânica e a linha do potencial para fora, né? Para fora que eu digo para onde a energia potencial cresce. Essa região é proibida, o sistema não consegue, a partícula não chega até lá, ela retorna antes. Vamos dar um exemplo aqui de uma energia potencial qualquer. Isso aqui é encontrado em modelos atômicos, que eu tenho energia potencial que tem essa cara aqui, ela tem essas inclinações. Que informações a gente consegue tirar desse modelo? Primeiro, regiões proibidas. Se eu fornecer a esse modelo essa energia, então vejam que para eu analisar a curva de potencial, eu preciso primeiro saber qual é a energia que o meu sistema tem. Que a depender da energia que o sistema tem, eu vou ter algumas regiões proibidas ou não, eu vou ter alguns pontos de retorno ou não, né? Então, depende muito da energia que o sistema vai adquirir. E essa energia depende de vários fatores, né? Se for um sistema massa-mola, quanto mais força eu der para puxar a minha mola, mais energia o sistema vai ter. Então, se eu fornecer essa energia E aqui, ó, quer dizer, então a minha linha
tracejada azul da energia potencial é essa aqui. Então, que informações eu posso tirar com isso aqui? Regiões proibidas. Regiões permitidas, que é aquela que não são proibidas, né? Onde existe energia suficiente para a partícula transitar. Então, essa região R1, ó, vejam que a minha partícula ela pode caminhar dentro dessa região, porque em qualquer ponto dessa região R1, a minha energia mecânica é maior ou igual à energia potencial. Não vai ter problema, né? Aqui na região R2 também, ó, qualquer ponto aqui, ó, desde o ponto x5 para fora, para mais infinito, qualquer ponto que eu escolher aqui, a minha energia mecânica vai ser maior que a energia potencial. Aqui também, de x1 a x3, ele pode transitar aqui, tá? Ponto de retorno, quer dizer, pontos em que a velocidade vai a zero, que é aqueles em que a minha energia mecânica é igual a energia potencial. Isso acontece em x1, tá aqui, né? Em x1 a energia mecânica é igual a energia potencial, então a energia cinética é zero. Em x3 acontece também. Então, se a partícula for colocada nessa região, ela vai ficar oscilando aqui, estão vendo? Fica oscilando, ela para em x3, volta, depois vem aqui em x1 e volta, e fica nisso, indo e voltando. Aí eu vou ter também, essa região tem uma força positiva, essa região tem uma força negativa. Aqui embaixo, aqui é um ponto de equilíbrio, a força é zero. E aqui em x5 também é um ponto de retorno, né? Aqui, como se a partícula viesse de mais infinito, ela pararia aqui em x5 e voltaria para o mais infinito, certo? E aí não existe um quarto ponto de retorno aqui para a partícula voltar. A partícula pararia em x5 e voltaria para o mais infinito e ia embora infinitamente, não voltaria mais, tá? Isso acontece muito em modelos de satélites. Existe uma curva de potencial que mantém um satélite parado e existe uma certa região que ela vai para o espaço sideral, não volta mais. E para terminar, os pontos de equilíbrio, que são aqueles em que a minha força, né, ela é zero, ou seja, que a reta tangente é paralela ao eixo x. Em outras palavras, são pontos de retorno. Aí eu tenho aqui o ponto x2, que é esse aqui, é um ponto de mínimo. Então a reta tangente aqui ela é paralela, tem inclinação zero. E o ponto x4, que é esse aqui de cima, né, que também é um ponto de equilíbrio. Só que esse ponto x4 ele está numa região proibida. Então a partícula nunca vai passar por ele, né? Mas se acontecer da minha energia mecânica ser alta, ser grande o suficiente a ponto de permitir que a partícula passe por aqui, aí isso aqui vai ser um ponto de equilíbrio também, tá certo? Então isso aí é o que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. É fundamental entender isso, porque as interpretações dos exemplos da terceira unidade, elas passam muito por essa interpretação de curva de potencial, e entender isso é fundamental para um bom andamento da terceira unidade, tá certo, galera? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, posta na plataforma, e até a próxima e fui!